Olá, muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional hoje. Mas para começar a falar sobre inteligência emocional, vamos entender o que é emoção. Tem uma definição do Jung que é muito interessante. Diz o seguinte, ó: a emoção é o momento em que o aço encontra a pedra e provoca uma faísca, pois a emoção é a principal fonte de qualquer tomada de consciência. Olha que interessante. Então a emoção é quando a gente toma consciência da gente, do nosso estado. Muitas vezes a gente considera as emoções como algo negativo ou que atrapalha, né? As emoções fazem a gente sofrer. Mas se a gente olhar por essa definição do Jung, a emoção é uma tomada de consciência. Se a gente olhar bem, toda emoção é útil. Não tem emoção inútil. Elas às vezes fazem a gente sofrer realmente, mas tem utilidade. Então a primeira ideia, se você quer aperfeiçoar sua inteligência emocional, é perceber as emoções, o que elas são, né? Como elas são. Elas são uma tomada de consciência. Você tomou consciência de um estado seu, de como você está se sentindo a respeito de uma coisa. E você não sente sempre bem sobre tudo. Imagina se, por exemplo, passa por uma situação de opressão, sei lá, de qualquer situação negativa, e diz, tá bom, tá tudo bem, tudo bom. Não tem emoção que diz tristeza, né? Aquela emoção que vai te falar, esse trem está errado, eu preciso fazer uma mudança. Então a emoção, ela é sempre útil, ela sempre te dá uma informação. Para que a gente possa aproveitar melhor das emoções, eu queria sugerir algo que você possa fazer como exercício, que é fazer uma dissociação. Então passar, primeiro ponto, na verdade foi o que eu te falei, de entender que tem utilidade. Se a gente não tiver essa consciência, não vai aproveitar bem. Segundo, é fazer uma dissociação. Ou seja, passar a olhar a emoção de fora. O que esse negócio está querendo me dizer? Ou seja, o que está errado na minha vida que está me levando a ficar triste? O que está errado na minha vida que está me fazendo ficar com medo, por exemplo? Né? Tem pessoas que têm medo. O que está acontecendo aqui? Tomada de consciência. Tá? A emoção é a tomada de consciência. O que essa emoção está me mostrando, está me conscientizando de que não está legal na minha vida e que eu possa mudar? Então, a emoção, definindo um pouquinho melhor, a inteligência emocional agora, né? A inteligência emocional é quando você utiliza as emoções para o seu benefício. Quando você aprende a lidar com as suas emoções. Quando elas não são um tropeço. Por exemplo, tem pessoas que em situações de estresse, por exemplo, como uma prova ou uma entrevista de emprego, elas perdem o controle, elas esquecem tudo. Então a emoção está trabalhando contra. Ou seja, ela não tem inteligência emocional, é uma ignorância emocional. A emoção está tomando conta do intelecto dela, que pode ser promissor, mas por causa da questão emocional ela perde tudo que ela tem de competência. Porque a emoção está jogando contra ela. Então ela não tem inteligência emocional nesse aspecto. Como seria o processo de a pessoa ter inteligência emocional? Se ela aprendesse a lidar com essa emoção, a perceber a informação que a emoção está dando, que é uma situação realmente de estresse, e como ela pode lidar. Mas o primeiro passo é entender que a emoção é útil. Está dando uma informação. Eu preciso ficar alerta aqui porque é uma situação crítica para mim. Eu vou fazer uma prova para o vestibular, eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, qualquer situação, né? Eu vou tentar conseguir alguma coisa com alguma pessoa e eu perco o controle ali, as emoções embotam a minha capacidade intelectual, né? ou de me expressar. Então, perceber que está tendo uma informação, ou talvez, eu não estou me sentindo preparado, sei lá, qualquer que seja a informação, a emoção está te dando ali. E você pode, percebendo essa informação, trabalhar para que você possa ter mais competência. E uma maneira de você desensibilizar em relação a essa situação, um exercício que você pode fazer também, é você vivenciar a situação antecipadamente. Você pode planejar ter sucesso. Uma vez eu vi um comentário interessante, né, eles fizeram uma pesquisa com os jogos lá nos Estados Unidos, né? Por que uma grande parte dos pontos no futebol americano são marcados no final do jogo? Porque eles planejam fazer aquilo no final. Eles têm que fazer, então é ali que eles fazem. Já viu no basquete também aquelas jogadas que eles fazem quando falta, sei lá, 3 segundos, 4 segundos? E fazem o ponto? Por que não faz ponto a cada 3 segundos no resto do jogo? Porque quando precisa ali, eles planejam fazer, eles se organizam para fazer, eles têm uma jogada para fazer aquele resultado naquele tempinho que eles têm. Então você pode também planejar antecipadamente, né, como ele fica treina muitas vezes. Eu joguei basquete, né, durante 7 anos da minha vida.
a gente treina muito aquelas jogadas para a hora que você precisa fazer a jogada. E você pode também treinar essa situação onde você não tem, a emoção está superando a sua capacidade cognitiva, para que você possa ter sucesso e não fracasso na situação. Você pode treinar na tua mente, vivenciando a situação, e você pode se expor. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para falar em público, que a emoção domina ela, para desensibilizar disso, para a emoção ser mais tranquila, ela deve vivenciar a situação mais vezes. Ela deve se dispor, como eu falo nos cursos de oratória, a pagar mico. Ou seja, teve oportunidade para falar em público, ela vai lá e ela vai desensibilizando. Ela vai percebendo, tá, através desse exercício, que ela consegue falar. E as pessoas, eu fui um fracasso, sim, mas o que eu aprendi? E ela não fica para baixo por causa de um fracasso ou de um sucesso parcial em relação a isso. Ela vai, consegui. Né? Fui lá, falei besteira, fiz. Então ela vai conquistando essa competência de se expor à situação. Isso não, eu estou dizendo que fazer um treino no braço, né? Mas você pode também fazer esse planejamento antecipadamente. Olha, que emoção eu estou tendo nessa situação aqui que eu não estou administrando bem? Que informação ela quer me dar? Como eu posso utilizar essa informação para o meu benefício? E você pode então se planejar, se preparar, na sua mente, viver aquela situação, ver você tendo sucesso, ver o que você vai planejar antecipadamente. Nesse dia eu estava dando treinamento de vendas para uma equipe e eu perguntei ao pessoal um problema que eles estavam tendo, que o cliente fala que o produto deles é caro. E eu falei, olha, vocês precisam planejar a resposta disso aqui, não pode deixar para a hora que acontece. E aí eu fiz um exercício com um dos colaboradores, eu falei, vem cá, tá caro. E ele deu uma resposta que não foi muito produtiva. Por quê? Porque ele não planejou a resposta. Então, nas situações de crise em que a gente, por enquanto, não domina bem a emoção, você tem que trabalhar mais, se exercitar mais, para que você possa ter um resultado melhor. Então, inteligência emocional é isso aí. É você saber utilizar as emoções. Isso é muito interessante também para utilizar com as crianças. A criança está lá triste. Então, primeira coisa, ajuda ela a nomear essa emoção. O que é isso? O que você está sentindo? Eu estou sentindo, sei lá, estou assim, apertado. Ela vai descrever do jeito de criança lá. E então ela vai perceber que ela está sentindo algumas coisas. Tá bom, então isso aí que você está sentindo chama tristeza. Aprender a nomear as emoções. Nós não temos competência emocional porque nós não fomos treinados desde a infância, né? E a gente pode fazer isso com as crianças. Percebeu a emoção, tá? Essa emoção está te dando essa informação, porque a situação que aconteceu está te trazendo desconforto. O que você pode fazer a respeito disso? Que opções você tem para poder agir, para poder não ter essa situação? Ou para evitar a situação, ou para lidar melhor com a situação? Quais são as opções? Qual dessas opções te leva a uma consequência melhor? Consequência dessa é essa, consequência dessa é essa, consequência dessa é essa. Tá, então, escolhe aqui qual consequência você quer. Como é que você pode agir quando você sente essa emoção? Então, é importante que ela tenha emoções. É claro que é importante que ela tenha tristeza, porque senão ela vai ficar numa situação de desconforto, como eu falei no começo, né? Sem ter a sinalização disso. E aí ela recebe a informação, ela analisa as possibilidades, analisa as consequências e toma uma decisão. E, tá bom, quando eu sentir assim sobre isso, eu vou fazer dessa maneira. E aí ela passa a ter inteligência emocional. Ela vai usar a emoção para o benefício dela. Tá bom? E é isso que a gente pode fazer, e é isso que a gente pode ensinar as crianças a fazer. Compartilhe aqui suas ideias a respeito disso, suas dúvidas. Eu posso comentar um pouco mais, expandir um pouco mais esse assunto, tá bom? E aí a gente vai poder tornar-nos realmente inteligentes emocionalmente, né? Então podemos ter inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que a gente pode desenvolver, a gente pode crescer. Tá? Diferente do coeficiente de inteligência, que você estabiliza nele, né? Você tem ou não tem, a inteligência emocional você pode crescer, tá bom? Então, você pode ser útil e posso te ajudar a ser mais inteligente emocionalmente. Um abraço.